Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, o professor Douglas Tufano é um conhecido autor de livros de português, literatura e história da arte, que são adotados por escolas de todo o Brasil há muitos anos. Sua obra, Dicionário Infantil, ganhou o prêmio Jabuti. Douglas Tufano é formado pela USP em Letras e Educação. Atuou como professor da rede pública e particular de São Paulo por mais de 30 anos. Hoje ministra cursos de redação online para estudantes que vão prestar vestibular e o Enem. É colaborador aqui da Rádio Baruch com boletins que explicam as dúvidas mais comuns da língua portuguesa e também curiosidades de nosso idioma, sempre numa linguagem bem acessível a todos. Boletins de segunda a sexta na programação em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E hoje é o nosso convidado para falar de 2 lançamentos de livros. O primeiro, que recebe o título de A Carta de Pero Vaz de Caminha, em português moderno, e o outro, A Semana de Arte Moderna, 1922, São Paulo. Professor, seja bem-vindo à Baruch News e à Rádio Baruch. É um prazer estar aqui para a gente conversar, principalmente, para a gente conversar sobre livros, sobre escola, sobre estudantes, que é sempre um assunto muito importante, né, Fran? Com certeza, né, professor? Antes da gente começar a falar sobre os livros, conta um pouquinho da sua história, dessa paixão pela educação, pela arte de ensinar e também pela literatura. Bem, você falou certo, pela paixão, porque esse ano, eu comecei a dar aula, para você ter uma ideia, em 1970. Então, agora, está fazendo 55 anos. 55 anos de magistério, ainda dou aula, né? Não é brincadeira. É preciso gostar, né, Fran? É preciso gostar, porque senão não dá. Eu estou, de certa forma, já aposentado oficialmente, né? Mas ainda continuo dando aula, continuo em sala de aula. E eu sempre... eu comecei muito cedo, né, na faixa dos 20 anos. Então, eu digo para você, eu sempre gostei de ler, de estudar. E quando eu percebi que eu, de certa maneira, tinha uma certa facilidade para ensinar, né? Gostava de ensinar, gostava do convívio com jovens. Eu estudei na USP, né? Fiz 2 faculdades lá, na área de letras, na área de educação, mas eu nunca, digamos assim, nunca quis me tornar um professor universitário. Houve oportunidade, tudo na pós-graduação, mas eu gosto mesmo de criança. Eu gosto de criança, eu gosto de trabalhar com adolescente. E a carreira do professor, eu vou dizer uma coisa, o tempo está a nosso favor. Por quê? Porque se você gosta de uma coisa, à medida que o tempo passa, você faz melhor isso, né? Você vai aprendendo, vai ficando mais experiente. Não são muitas profissões em que o tempo está a favor, mas o magistério é uma delas. Quer dizer, a gente vai aprendendo e aquilo que, de certa maneira, atrapalhava, incomodava a gente no começo, agora não incomoda mais. A gente vai aprendendo como lidar com situações e, ao mesmo tempo, eu sinto que, você imagina, 50 anos de magistério, 55. Você imagina como era um garoto de 15 anos, 50 anos atrás? Era completamente diferente do que é o menino hoje. Imagina uma criança de 10, 11 anos, 50 anos atrás, e uma criança de... Então, a gente é obrigado a se atualizar, a gente é obrigado a conviver com jovens, isso, de certa maneira, rejuvenesce, né? Ajuda a rejuvenescer. Então, foi aí que eu comecei, dei aula no Estado, né? Dei aula em colégio particular, dei aula em faculdade, né? E foi essa experiência de sala de aula que me permitiu criar uma bagagem para escrever os livros, né? Meu primeiro livro é de 1975, né? Eu comecei, estava dando aula ainda, claro, e graças a essa experiência em sala de aula, eu comecei a escrever. E como eu tenho esse contato constante com os alunos, até hoje, né, eu publico muitos livros, ainda livros didáticos, livros paradidáticos, eu procuro sempre me lembrar da sala de aula. Então, escrever de uma maneira que seja uma conversa, que seja uma coisa acessível, né? Por quê? Porque o Brasil tem esse problema, né? Nós temos um problema de leitura. Então, quanto mais fácil, não quer dizer
deixar de lado a qualidade, não. Mas escolher um vocabulário mais acessível, conversar, né? Eu gosto muito disso. E, felizmente, os livros foram tendo muita aceitação pelo Brasil inteiro, como você falou. Viajava mais. Agora nem tanto, mas viajava bastante pelo Brasil para visitar escolas, conversar com professores. Hoje eu faço mais isso pela internet, né? Como Sim. nós estamos fazendo aqui, eu posso fazer com professores do Brasil inteiro, sem precisar sair de avião para cá e para lá, né? Então, eu acho que o magistério é, sim, um tipo de paixão, um tipo de amor. Amor pelo jovem, amor pela criança, em primeiro lugar. Eu me sinto muito bem participando, ajudando um jovem a construir um projeto de vida. Você quer uma coisa mais bonita que isso? Né? Você saber que ele vai ficar com você vários anos e o que você ensinar para ele, ele vai levar para o resto da vida. Uma grande responsabilidade. Eu gosto disso, eu gosto de participar. Já tive muitas experiências gratificantes no magistério, com alunos que se tornaram professores também, né? É muito gostoso você sentir que contribuiu para enriquecer a vida de um jovem depois de há pouco tempo, o ano passado acho que foi, eu estava numa escola e estava autografando os livros, né? Aí veio um garoto mais ou menos de 10, 11 anos, né? E ele me trouxe um livro e falou: o senhor pode autografar esse livro para mim? Aí eu olhei, é um livro que eu lancei em 1980. 1980, 45 anos atrás. Aí eu falei para ele, mas esse livro aqui não é seu, né? Ele falou, não, é do meu pai, ele estudava com o seu livro quando era criança. Olha só, Olha, olha, eu fiquei até emocionado, quer dizer, ele guardou esse livro 40 e tantos anos. Agora teve um filho e ele soube que eu ia na escola, falou, leva para o... Eu assinei para ele, ao fulano de tal, né? 40 anos depois. olha que 40 anos maravilha, depois. né, Então, professor? são alegrias que só o magistério pode dar, viu, Afrânio? Por isso que eu digo para muitos estudantes, né? Pensem bem, não desanime. Se você gosta de estudar, se você gosta de ensinar, entra no magistério. Nós estamos precisando no Brasil de professores dedicados, de professores que gostam do que fazem. Ao lado disso, claro, vamos lutar para melhorar as condições de trabalho, né? Para melhorar o salário, para melhorar tanta coisa que tem no Brasil. Mas um país não pode deixar de lado a qualidade da educação. Com certeza. Professor, o senhor falou uma coisa, inclusive tem pesquisas de que os jovens hoje, ao escolher uma profissão, o magistério, ele é descartado, ele é deixado de lado, justamente porque a sociedade, né, esse mundo capitalista que a gente vive, esse mundo de valorizar mais o ter do que o ser, né, de coisificar as relações e tudo, né? Acaba passando para esse jovem que ser professor não vale a pena. E o senhor Você está fala, trazendo um depoimento aqui que é o contrário, que realmente a pessoa precisa rever os seus valores, rever os seus conceitos, né? isso, Então, é muito importante essa valorização da educação através do professor, para que a gente possa pensar em construir um país melhor, né? Uma sociedade melhor. A gente sabe de todas as dificuldades que os professores enfrentam, hoje não é fácil. O senhor estava falando, eu fiquei imaginando também o meu tempo de aluno, numa sala de aula, como era diferente a relação aluno-professor, a estrutura da escola, a estrutura do ensino, quanto isso mudou, mas que a gente tem que se adequar. Então, é muito importante isso, né? O é, jovem perceber a educação. eu acho que esse ponto é importante, porque realmente você falou certo, né? Há cada vez menos jovens querendo ser professor, né? Porque eles veem a situação, às vezes, do professor na escola e ele fala: não, eu não vou passar por isso, né? Não quero passar por isso. Então, existe sim esse problema, mas eu quero dizer: você conhece algum país rico, algum país adiantado, que não tenha um bom sistema de educação pública? Não. Todos têm. Todos têm. Um país se forma com uma boa educação pública. Claro, existem boas escolas particulares, mas um país ele não pode ficar dependendo de empresários, né, de pessoas que têm escolas. A rede pública é absolutamente fundamental.
Eu falo para os meus jovens ali, né? Eu falo, gente, pensem bem. O Brasil, mais do que nunca, precisa de professor. Se há alguém que não fica desempregado, é professor. Porque sempre há espaço para professor. Aliás, eu conheço muitas escolas, eu estou aqui em Jundiaí, não é? Eu moro aqui em Jundiaí. Então, eu conheço muitas escolas, inclusive aqui na cidade, né, que tem falta de professores. Estão precisando de professor de ensino médio, professor de matemática, professor de física, professor de literatura. Está difícil encontrar gente assim. Agora, vamos entender, né? É uma questão também política, uma questão governamental. Não é só boa vontade. É preciso ter uma trincheira de luta para a gente conseguir essas coisas que não são luxo. É condições de trabalho, né? Salas de aula mais bem aparelhadas, internet boa para todo mundo, gratuita, né? Sala de informática, biblioteca, quadras de esporte. É isso que nós precisamos, não precisamos de luxo. Agora, 1/3 das escolas do Brasil não tem quadra de esporte. Quer dizer, o esporte é uma coisa fundamental, o esporte está muito ligado à educação, né? O esporte não é só a parte física. Quando o aluno pratica esporte, ele vai jogar bola, ele vai praticar um esporte, ele vai aprender muita coisa. Ele vai aprender disciplina, ele vai aprender que ele precisa se preparar, ele precisa treinar, ele precisa se dedicar. Então, o esporte é um grande aliado da educação. E, no entanto, nós temos um grave problema nas escolas com relação a isso. E, no meu caso de português, é a questão das bibliotecas, né? As bibliotecas ainda nós temos muito pouco incentivo para organizar bibliotecas. Muitos professores hoje, Frânio, eles dão aula na biblioteca mesmo, que é para incentivar os alunos a pegarem livros. E você sabe que a última pesquisa mostrou que nós estamos perdendo leitores, né? O Brasil chegou a um ponto agora que mais da metade da população ativa não leu um livro durante o último ano. Quer dizer, 50 e tantos por cento não abriram um livro. Isso é perigosíssimo. E da faixa que lê, é na faixa que vai até o chamado ensino fundamental, né? Até ensino fundamental no começo, até uns 8, 10 anos. Depois, à medida que o aluno vai avançando, ele vai lendo cada vez menos. Isso é muito, muito perigoso, né? Não se pode pensar que um país pode se desenvolver sem medicina, né? Sem saúde pública e sem escola pública de qualidade. São os dois esteios da sociedade, né? Saúde e educação. E, infelizmente, a história do Brasil não nos convida a ser otimistas, mas nós temos que lutar. Acho que não vale a pena, não, a gente abandonar, baixar os braços, não. Temos que nos esforçar, mas o nosso compromisso, primeiro, é com a criança. Primeiro, é com o jovem. É eles que estão precisando da gente, mesmo com dificuldades. Vale a pena participar da vida de um garoto, de uma menina, de uma jovem, para que ela possa construir um futuro melhor. E ela construindo um futuro melhor, ela também constrói um Brasil melhor, né? Porque são eles que vão estar aqui daqui a uns anos, né? Eles é que vão estar no comando. Então a gente tem que fazer isso também como uma espécie de investimento para melhorar a qualidade da sociedade brasileira, né? Eu acho que é muito rico, eu acho muito rica essa participação. Um professor, ele é um grande participador da construção de uma sociedade. Não se pode esquecer isso. Não é só da aula, né? A gente ensina quando está explicando quando está falando e quando está em silêncio. O aluno observa você o tempo todo. Então, a gente é muitas vezes um exemplo, né? É um exemplo. Se você mostra para o aluno que você gosta do estudo, que você gosta de aprender, que você gosta de ler, não é só falar para ele ler, mas mostra que você gosta. Ele vai pegar isso como um exemplo. Quantas vezes a gente encontra mais tarde na vida, né? Ah, professor, olha aí, que bom encontrar o senhor. O senhor sabe que eu estou fazendo tal coisa por causa daquele curso que o senhor deu, aquilo entrou na minha cabeça, tal, acabei. Olha aí, tá vendo? É uma decisão de vida tomada por um curso que você deu, né? Por um tempo que você passou com ele. Então, o exemplo de honestidade, exemplo de ética, isso é fundamental. Enganam-se aqueles que pensam que educação se faz só na sala de aula. Não é. É o tempo todo no corredor, no pátio, em todo lugar você continua sendo uma referência para o aluno, para a criança. A gente não é professor só naquele momento, professor no conjunto, né, Afra? Com certeza, né, professor Douglas?
E aproveitando, né, esse bate-papo, esses temas tão pertinentes e interessantes sobre educação, qual a sua opinião, a sua reflexão sobre os cursos EAD para licenciatura? Olha, eu acho perigoso. Eu sou a favor do EAD, eu acho que ele vai ajudar muito. Ele não vai substituir plenamente o presencial, mas ele pode resolver muitos problemas, sabe? Num Brasil tão grande, que chega a ser muito complicado em alguns lugares, né? E o computador, a internet, o digital, isso vai ser muito útil. Nós podemos fazer grandes coisas. Eu já dou aula também online para alunos de redação e passo filmes e eles veem imagens. É possível fazer um belo trabalho, entendeu? Agora, eu não acho que é a solução. Não, não é a solução. A solução é rede pública de qualidade. Professor dentro da sala de aula, na escola, conversando. Isso é insubstituível. Agora, na licenciatura, nós temos um problema, não é? Que é o problema do estágio, é o problema do contato com a escola. Tem muita gente que estuda, vai bem na faculdade, vai se formar, mas será que ele tem aquela disponibilidade, aquele modo de conversar, de ouvir? O professor é uma pessoa que ouve. A gente pensa que ele só fala. Não, o professor é aquele que ouve. Nós temos que ouvir para saber de onde vem a dúvida, como é que você vai falar para entusiasmar um aluno, um elogio na hora certa, né? Isso é fundamental para qualquer ser humano. Então, será que esse futuro professor online, ele consegue se colocar numa situação dessa? Se ele só conseguir, tudo bem. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu gostaria que ele passasse, nem que seja um semestre, né, ou um ano, junto com o professor mais experiente na escola, acompanhando o dia a dia da escola, como faz o médico, né, que também faz estágio, como outras profissões que fazem estágio. A teoria é importante, claro, mas esse elemento de experiência de vida, isso é fundamental. Mas isso não quer dizer que eu não goste do EAD. Gosto. Eu acho que é importante e ele vai servir para muita coisa na área da educação, principalmente num país que tem tanta carência de material, né? Tanta carência. Agora, Frane, veja bem, eu estava vendo uma pesquisa aqui, quantas escolas não dispõem de uma internet eficiente? Um monte de escolas, milhares de escolas. Não tem. Nós vimos isso na Covid. A hora que precisou ligar, tinha escola que não tinha isso. Tinha professor que não tinha acesso a isso. Quer dizer, primeiro, o país tem que ter uma infraestrutura de rede, né, para que todas as escolas tenham acesso de boa internet. Não aquela internet que cai toda hora, mas de boa internet. E, a meu ver, tinha que ser gratuita. Nada de pagar pela internet. Tem tanto país aí que já resolveu o problema, internet gratuita. Aí sim, aí esse aluno vai ter internet na escola e em casa. Aí sim, porque só na escola também não funciona, né? Ele precisa ter o reforço em casa. Agora, a internet custa, né? Tem a mensalidade. Então, o aluno não pode pagar, pronto, ele fica sem internet. Isto é, ele fica um aluno do século XX, mas nós estamos no século XXI. Então, nós precisamos modernizar esse aluno. Senão, ele vai se formar ainda com aquela visão precária do passado, não é verdade? Com certeza, né? E a gente também tem que buscar das nossas autoridades, dos nossos governantes, um pensamento nessa área de realizar políticas de Estado e não de governo. O que a gente Exato. percebe muito no nosso país é essa política de governo, que acaba de 4 em 4 anos mudando. Isso é um ponto fundamental. Eles fazem reformas de ensino, mas são, inclusive, mexendo em coisa que está dando certo, né? Para fazer outro programa, porque agora vai, agora vai. Isto é, nós estamos sempre começando do zero. Tem países adiantados, que estão seguindo um projeto de educação faz 20, 30, 40 anos. O que eles fazem é atualizar. Claro, atualizar, vai atualizando. Mas o projeto em si é um projeto de Estado. Né? A pergunta é, o que é que os governantes querem? Como é que os governantes imaginam que deve ser um brasileiro? Bom, eu quero que ele seja assim, assim, assado. Depois de quantos anos? Depois que ele terminar o ensino fundamental e o médio, isto é, 12 anos, 12 anos, aí nós vamos ver se o projeto deu certo. Mas antes disso, você interrompe, corta, muda. Então você nunca sabe se aquele projeto, se ele chegasse ao fim, ele seria bom, se ele não chega no fim.
não chega ao fim. E aí vai mudando, mudando, mudando. Isso é preocupante, inclusive porque muita gente que está atuando na parte política, na parte da educação, realmente nunca entrou numa sala de aula, realmente nunca conversou com professores. São pessoas que têm lá, vivem no gabinete e não sentem o dia a dia, que nem, por exemplo, na Covid, né? Então agora, olha, aí é simples, professor, o senhor liga para os alunos vão entrar, eles vão fazer o exercício. Meu caro, não tem internet aqui nessa escola, como é que eu vou fazer isso? Não vai fazer nada. Eu me lembro de ter visto na televisão algumas reportagens de alunos com o celular na rua tentando pegar o sinal para ver se ele... O que é isso? O que é isso? E professor que, inclusive, parou de lecionar porque não tinha uma internet boa, estava ficando muito nervoso com aquilo, porque é muito irritante, viu, Afrânio? Você tentar entrar, né, e não liga, ou cai no meio, é uma coisa muito chata. Então teve professor que parou com o magistério, falou, não vou mais dar aula. Eu não vou mais dar aula, vou fazer outra coisa na vida. Quer dizer, uma coisa que não é impossível é criar essa rede, essa infraestrutura material e depois, né, fazer com que ela funcione no Brasil inteiro. É difícil? É difícil. O Brasil é muito grande, né? Eu sempre falo para meus alunos, o Brasil é maior que a Europa, né? Dentro do Brasil cabe a Europa. Então, não é fácil. Agora, ninguém obriga as pessoas a serem governantes. Elas vão lá porque elas querem. Tá? Então, se vai lá, saiba o tamanho da encrenca, né? Saiba o que você vai pegar. É que nem ser prefeito de São Paulo, é que nem ser governador de São Paulo. É uma cidade complicada, uma cidade com muita história, com muita gente, com muito problema. Então, quem vai aceitar, não, eu quero ser prefeito, eu quero ser governador, entenda que vai pegar um problema enorme. Ou tem competência, não é? Ou, como diz o ditado, quem não tem competência não se estabelece, né? Então, quem não tem competência é melhor deixar o cargo para outro, não é verdade? Exatamente, professor. Bem, olha, a gente ficaria aqui horas e horas falando desses temas da educação, porque são tantos os problemas, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa positiva, tanta coisa bacana para se falar, mas vamos agora entrar nos lançamentos dos livros, né, que o senhor está realizando. O primeiro livro, a gente é sobre a Carta de Pero Vaz Caminha. Como é que surgiu o projeto desse livro? Como é que foi a idealização, professor? Bom, eu dando aula já de literatura, professor de literatura sabe disso. A gente sempre passa pela questão da Carta do Pero Vaz Caminha. Esse livro que eu estou lançando agora é a segunda edição. A primeira já saiu na época em 2000 e pouco. 2000 e pouco. Esse daqui já é recente, agora, né? E está aumentado, ele está agora colorido, com muitas imagens, muitas fotografias, e eu reproduzo aqui uma versão moderna, em português moderno, porque afinal a carta é de 1500, né? Ninguém consegue normalmente ler essa carta. Então eu reescrevo essa carta em português moderno, porque ela a gente considera assim, né, brincando um pouquinho, mas é a certidão de nascimento do Brasil. O Brasil talvez seja um dos poucos países que tem uma certidão. Alguém escreveu dizendo, olha, chegamos a uma terra. A terra é assim, assim, assado. Então, é o primeiro depoimento escrito, né, de alguém que passou 10 dias, os portugueses que ficaram lá em Porto Seguro, e que conheceram os indígenas, tiveram contatos com eles, né, de certa maneira até um contato pacífico, não houve problemas, né? E o Pero Vaz Caminha era muito observador. Ele era um escrivão, nós diríamos hoje um contador. Ele estava indo com a esquadra de Cabral para a Índia. E lá eles iam montar um entreposto comercial, iam montar uma feitoria. Tá? E ele estava encarregado de cuidar da contabilidade, né, porque ele escrevia muito bem. Tal. Então, ele era para lá. Né? Muito bem. Então, ele escrevia muito bem, porque houve outras cartas. A mais famosa é a Carta do Caminho, né, do Pero Vaz Caminha. Então, ele escreve as primeiras impressões, a dificuldade da viagem, o naufrágio de um dos navios da esquadra e tudo mais. E depois, ele conta o contato com o indígena. E aí que a gente vê que é importante. Para mim, foi importante trazer isso para os alunos. Por quê? Para ver a visão que o europeu tinha daqui. Né? É um lugar que eles não conheciam e que eles imaginavam a ideia de que quem serão essas pessoas. Eu fico imaginando, se eu estivesse chegando no Brasil em 1500, como é que eu ia explicar os indígenas?
Os europeus não tinham uma lógica. Esses indígenas são assim. Não, nunca tinham visto. Então, é a primeira vez. Aquelas figuras, aquelas homens, mulheres, completamente nus. E para eles que vêm da Europa, era um choque. Numa Europa de 1500, ainda bastante marcada pela questão da igreja, pela questão da moral, do pecado e tudo mais, de repente ver toda aquela indiada nua. E sem nenhum problema com isso. Quem ficou com problema foram os portugueses, né? E eles, então, tentando entender, até o ponto que eles imaginam que ali eles estavam chegando bem próximo do paraíso, que o paraíso devia ser assim, né? Eles eram bonitos, os índios, as mulheres, os homens, as crianças. Não, as crianças eles não viram. Os indígenas não mostraram as crianças para eles. Eles não eram tão ingênuos como os portugueses pensavam. E aí eles viram e ficaram espantados. Então existe uma civilização depois do oceano. Gente que nunca ouviu falar de Europa, de igreja, de Cristo, nunca ouviram falar. Isso mexeu, né, com as verdades dos colonizadores, mexeu com eles. E aí, né, é o início de um processo que, infelizmente, depois vai ser uma grande exploração, né, vai ser um genocídio que vai acontecer no Brasil, mas é interessante. Tem várias cenas na carta que são muito engraçadas até. Os portugueses, eles descem, né, vão para a praia, e aí não tem comunicação, eles não conhecem a língua, nenhum deles conversa com os indígenas e vice-versa. Eles fazem gestos, né? E aí desce um gaiteiro, né? Um gaiteiro que ficava a bordo tocando música para distrair durante a viagem. E é curioso que a gaita que eles usavam é aquela gaita escocesa. Já viu aquela gaita escocesa? É aquela lá. Né? Os portugueses usavam. E ele começa a tocar e o outro companheiro começa a dançar, começa a dar pinote, começa a virar para cá, virar para lá, né? Os indígenas cercam eles e riem, dão risada. Acho uma coisa muito engraçada, esses homens estranhos, com essas coisas no corpo, né, de barba, tudo. Que coisa estranha. E dançando e pulando tal, e fazendo acrobacia. Eles acharam, assim, foi a primeira linguagem, a linguagem da música. Foi a linguagem da música. Os índios faziam música, eles ouviram a música dos portugueses e viram que eles estavam dançando, entenderam isso, e ao mesmo tempo riam pelo jeito meio desengonçado que eles achavam que os colonizadores andavam. Eu fico pensando, né? Começou bem isso, começou bem o contato. Poderia ter ficado melhor, né? Mas não, havia intenção de querer explorar as riquezas do Brasil. E o Pero Vaz de Caminha não esconde isso. O tempo todo ele fica dizendo para o rei que eles estão de olho para ver se tem ouro no Brasil, né? E depois eles vão descobrir o ouro realmente. Então esse documento nos dá uma ideia de como foi a colonização, com que objetivo eles vieram para cá, entendeu? É uma carta com uma série de observações. Depois eu fiz também, Afrânio, um suplemento especial sobre a cultura indígena. Né? A cultura indígena que os portugueses encontraram aqui e que ainda, em alguns pontos do Brasil, ainda existem. Né? As nações indígenas que estão ainda lá em Porto Seguro, onde o Cabral desceu, né? Que estão por ali. Então, é uma história de resistência. Né? Esses povos estão resistindo a um processo de massacre que vem já 500 anos. Então, eu acho que é bom o jovem brasileiro saber como começou a nossa história, né? Saber que teve esse problema, saber quais eram as intenções da Europa com relação ao Brasil, para entender melhor até a luta hoje dos indígenas. Quando os indígenas falam, nós estamos aqui há muito mais tempo do que vocês. E é verdade, lógico, eles estão muito mais tempo. Esses indígenas criaram uma civilização, né? Tem cultura, tem diferentes religiões, tem idiomas diferentes. Tudo isso é uma coisa muito rica, né? A gente não pode esquecer que a língua tupi ela era falada na maior parte do Brasil, mas não era falada sempre do mesmo modo. Havia jeitos mais regionais e tal, mas eles se comunicavam. E depois, os jesuítas, né, construíram uma língua geral. Fizeram uma gramática, foi o padre José de Anchieta, fez uma gramática para ensinar os futuros missionários a se comunicarem com os índios. E ele criou lá uma língua comum, em Nhagatu. Essa língua,
ainda é falada, né? Essa língua ainda é falada. E outra coisa, essa língua foi a língua usada no Brasil até o século XVIII. Quer dizer, o português entrou depois. A minoria da minoria falava português. A maioria falava a língua indígena. Por quê? Porque os indígenas estavam aí. Os colonizadores se casaram com indígenas. Essas mulheres indígenas educaram os filhos à moda indígena. Então, nós tínhamos uma civilização indígena muito forte. A presença portuguesa era relativamente pequena. Portugal fica preocupado com isso e depois estimula a migração, né, para vir para o Brasil, porque senão o Brasil ia ficar um país que falava tupi, né? Aí eles vieram, proibiram o tupi, e aí as coisas foram se organizando. Então, é bom que os nossos jovens conheçam esse aspecto, entendeu? Os indígenas não são pessoas de segunda categoria. Eles não podem ser considerados, assim, um povo inferior, de jeito nenhum. Quem sobrevive 500 anos a esse massacre precisa ter muita força, muita solidariedade. E eles agora estão estudando, fazendo faculdade. Inclusive, vou te contar uma coisa. Uma das novidades dessa edição aqui é que eu pedi para um dos líderes dos indígenas hoje no Brasil, chamado Daniel Munduruku. Aliás, os Mundurucus são lá do norte, lá do Pará, estão sendo dizimados também, eles estão sofrendo muito. E o Daniel Munduruku, ele estudou, ele saiu depois da aldeia e ele veio estudar e tal. Ele fez faculdade, escreve e fala muito bem, sabe? Aliás, é uma coisa que você podia convidar ele para conversar com você um dia. O Daniel Munduruku, eu pedi para ele, eu conheci ele na editora, e falei, Daniel, você é um indígena, a sua nação está aqui há mais de 600, 700 anos. Eu falei, se você pudesse escrever uma carta ao Pero Vaz e Caminha, o que você diria para ele? Ah, ele falou, gostei do desafio. E ele pegou e escreveu uma carta. Ele escreveu, aqui eu pus no livro, uma carta de um indígena brasileiro ao Pero Vaz e Caminha. Olha, é muito legal. Ele falando isso. Que pena, né? Que pena que você não entendeu. Você não sabia com quem você estava falando, né? Você viu os índios, mas você não viu a nossa alma. Você não viu o que tinha aqui dentro. Você ficou preocupado com as riquezas, com a beleza das mulheres, etc., mas você não viu a nossa alma. Olha, é uma carta que eu tenho muito orgulho de estar nesse livro aqui. Então, você pode ler a carta do caminho e depois ler a carta do indígena, que está dizendo, olha, né, você acabou desencadeando um processo aqui que não é dos melhores. Então, são digamos assim, documentos, né, são coisas que a gente vê hoje indígenas pintando, cantando, participando de programação cultural, indígenas dando aula, né? Eu vi há pouco tempo, o Daniel me contou, né, que ele foi fazer uma palestra numa escola, Fran. Claro que ele foi de roupa, né? Ele foi de roupa. Aí, na hora da conversa, alguém lá do auditório, do público, né, falou para ele, não, você é um índio falso. Você é índio falso, você estudou, né, você está se vestindo que nem a gente. Aí ele falou, meu senhor, é o seguinte, eu vim aqui vestido essa moda porque aqui é o ambiente de vocês, né? Se eu queria que eu viesse pelado aqui para fazer uma palestra. Ele falou outra coisa, os indígenas não são animais para ficar numa jaula. O tempo passa para todo mundo. E hoje nós temos celular, nós temos televisão, nós temos isso, temos aquilo, né? Nós temos remédios, nós temos tudo isso, nós temos escolas. Você acha que nós seríamos iguais aos índios de 1500? Vocês, hoje, ele disse, não são iguais os de 1500. Por que nós deveríamos ser? Olha, achei excelente a resposta, porque muita gente tem essa imagem, né, Fran? Que o índio que é índio tem que ser daquele jeito. Aí você vê um índio estudado, conversando, tal, aí você acha estranho, nem parece índio. É o preconceito, né? É o preconceito com relação a isso. Então eu espero que os professores realmente consigam fazer um bom trabalho. Aqui tem muito material para pesquisar, para estudar, né? Eu acho que o livro já está saindo bem, né? Já tem sendo indicado também o tema, né? Aqui nos vestibulares e tudo. Eu gostei de me dedicar a esse livro por algum tempo. Acho que é uma boa contribuição. Legal. E sobre as ilustrações, fotos, como é que foi feito esse trabalho, professor? Então, as fotos, né? As fotos são fotos com relação aos lugares. Por exemplo,
Santa Cruz Cabralha, né, onde o Cabral parou ali. Como é que é hoje esse lugar? Ali tem uma cruz, mostrando onde foi erguida a primeira cruz no Brasil. Ali foi a primeira missa em território. Tinha havido uma outra missa, mas numa ilha. Depois foi no território. Como é que está isso lá? Como é que está isso? Onde é que está o marco da descobrimento do Brasil? Os portugueses saíram lá do porto, né? do Rio Tejo, lá em Lisboa. Como está esse porto hoje? Então, fotos que mostram isso aí, o que era uma caravela. Então, essas ilustrações vão colocando o leitor no contexto, né? Naquele ambiente, entendeu? E depois eu trouxe aqui também fotos que mostram indígenas hoje brasileiros não, indígenas que vivem no Brasil, e como eles se vestem, como eles se pintam, porque o Pero Vaz de Caminha comenta que ele achou muito bonita a pintura que os índios têm no corpo. Eles ainda fazem essas pinturas, fazem com plantas, né? Com urucú, com isso, com aquilo, com frutas, e eles fazem isso. Então, aproveitar para mostrar para o aluno que existe uma arte indígena, né? Essas fotos mostram isso, desenhos, mapas, tudo que pode ajudar o leitor a entender a viagem. Por quê? Porque depois que ele saiu do Brasil, Pedro Álvares Cabral, ele vai e desce, faz o contorno da África e vai para a Índia. E lá foi uma guerra, né? Os árabes estavam ali, eles estavam comercializando, eles não queriam concorrentes, os portugueses chegaram, né? Queriam impor ali, enfim, houve um atrito, houve mortes, houve choque, os portugueses também foram bastante violentos nesse sentido. Cabral chegou a bombardear uma cidade ali, e nesse entreveiro morreu o Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha morreu. Aí você pergunta, mas como é que nós temos a carta dele? Porque quando eles foram embora, saíram do Brasil e desceram, um navio pequeno, o Cabral falou, olha, esse navio aqui vai voltar para Portugal, vai levar algumas coisas do Brasil, frutas, etc. e tal, e as cartas. Ele levou as cartas, por isso que as cartas sobreviveram, né? E foram lá. Mas os portugueses tiveram um bom lucro comercial, mas perderam muitas vidas, realmente. Então, tudo isso está descrito aqui, né? Não é só a carta, mas é todo o contexto, todas as coisas, toda a cultura indígena, né? Obras de arte que mostram isso, mapas que mostram a presença. E também uma coisa muito interessante. Por exemplo, o que a gente chama de animais que não havia no Brasil e que foram trazidos mais tarde pelos colonizadores. E animais que existiam aqui e não existiam na Europa. Então, a troca disso aí. Né? Pouca gente sabe que o cavalo não era daqui. Não tinha cavalo no Brasil. O cavalo foi trazido pelos portugueses. Ao mesmo tempo, algumas frutas, né, como maçã, morango, não tinha no Brasil isso. Foram trazidos e acabaram se adaptando. E outras frutas que eles não tinham lá, né, como banana, por exemplo, né, abacaxi, eles não tinham essas frutas. Então, às vezes, o aluno também não tem muita noção do enriquecimento que foi recíproco, né? Recíproco. Certas frutas, certas coisas, não havia lá. Aliás, não havia coqueiro no Brasil, que parece ser uma coisa que simboliza o Brasil, né? Mas não havia coqueiro aqui. O coqueiro, aliás, vem da Ásia. A banana vem da Ásia também. Então, tudo isso é cultura, Frânio. Tudo isso é cultura, tudo isso é conhecimento. Né? Entender como é que se formaram. As coisas não nascem, não caem do céu. Elas têm história. Até o que você come tem história, né? De onde vieram isso, de onde veio aquilo. Então, é uma espécie de almanaque também, que conta muitas histórias, além da carta do Pero Vaz de Caminha, para mostrar que aquele contexto foi um contexto muito rico, mas que depois, né, a ganância europeia, aí eles foram encostando no litoral e praticamente em 100 anos, né, dizimaram as nações indígenas do litoral. As do interior foram ficando, ainda tem algumas, né? Tem algumas ainda no Brasil, mas a do litoral realmente foram desaparecendo, né? Então, entenda por que a luta dos indígenas ainda hoje, né? Maravilha, fascinante esse livro, professor. E aí tem outro livro que o senhor traz sobre outro momento da história brasileira muito importante, que é a Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo. Isso, fala um pouquinho também desse livro que tem uma história rica também. Esse livro nasceu exatamente para a comemoração dos 100 anos
né? Em 2022, ele saiu agora, esses anos, né? A Semana de Arte Moderna de São Paulo, que é realmente um marco na história brasileira. Agora, você escrever sobre história é um problema para o jovem. Então, eu pensei num livro que fosse como uma reportagem de jornal. Então, os títulos, né, as imagens, as fotos, bastante colorido. Então, são trechos curtos e que você vai lendo, né, e vai entrando na história. A minha ideia era exatamente facilitar a leitura e, ao mesmo tempo, como se fosse uma revista, como se fosse um jornal colorido, né, mostrando obras de arte, mostrando curiosidades daquele período de 1922, falando o que tinha acontecido um pouco antes, a famosa e terrível gripe espanhola, que matou milhares e milhares, falar da história do Santos Dumont, que também conhecia aqueles jovens que fizeram a Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, aqueles que eram críticos da Semana, o próprio Monteiro Lobato, que era amigo de todos eles, mas também que não gostava muito disso e tal, não participou, né? Outros que participaram, de Cavalcante, o pintor, a Guiomar Novaes, uma excelente pianista, que era uma pianista de fama internacional, e eles se apresentaram naquilo que virou uma espécie de templo sagrado da cultura de São Paulo, que é o Teatro Municipal. Né? O Teatro Municipal, que tinha sido recentemente inaugurado e que era uma maravilha, e foram 3 dias do festival ali em fevereiro de 1922. Então houve a apresentação de música, houve a apresentação de literatura, uma exposição de pintura, exposição de escultura. Então, de certa maneira, a geração mais jovem, não jovem de idade, né? Não, mas jovem de vida intelectual, de vida artística, né? Resolveu fazer essa exposição e mostrar a cara, como se diz, mostrar que eles estavam ali e que isso poderia ajudar a transformar e renovar a arte brasileira. Anita Malfatti, né, participou. Então, esse momento foi muito especial. Foi muito criticado, houve muita brincadeira, muito até ofensiva com relação a eles, né, dizendo que era só aquilo era um pandemônio, que aquilo, né? Então eu reproduzo aqui também as críticas que houve naquele momento. Mas eu conto qual era o programa de cada noite. O Villa-Lobos, por exemplo, Heitor Villa-Lobos, que estava começando a sua carreira, já era famosinho, né? Mas não tão grande ainda. Ele se apresentou no Teatro Municipal, né? Se apresentou. Então, mostrar que esses jovens artistas estavam abrindo um espaço para entrar. E aí, eles acabaram incentivando também outros. Alguns artistas do Rio de Janeiro vieram a São Paulo, né? Outros não puderam vir, mas mandaram material. Manuel Bandeira, por exemplo, grande poeta, ele não esteve aqui, mas ele mandou um texto que ia ser lido. Então, conhecer a Semana de Arte Moderna de 1922 é conhecer não só a história de São Paulo, mas é conhecer como esse movimento curto, relativamente curto, acabou rendendo muito. Né? Rendendo muito. A luta, mais tarde, a luta pela criação de uma universidade, não podemos esquecer isso. A USP é de 35, 34, quer dizer, 10 anos depois. Então, tem muita coisa envolvida aqui que deu frutos mais à frente. Né? O próprio Monteiro Lobato, por exemplo, que não participou da semana, mas estava junto ali, e vai ser o nosso maior escritor de literatura infantil. Aquele que vai criar praticamente a literatura infantil no Brasil. Então, o que não falta aqui é gente que ficou famosa, gente famosa, né? Gente que participou, gente que publicou, gente que trabalhou pelo desenvolvimento, e São Paulo crescendo. A grande cidade no Brasil, nessa época, é o Rio de Janeiro, né? A capital. Tal. Tudo bem, o Rio é uma referência internacional. São Paulo começa a se tornar rica, uma cidade rica, mas ainda não tem uma grande tradição cultural, tradição artística. O Rio, ao contrário, já não era tão rico como São Paulo, mas tinha uma grande tradição cultural, musical, né? O cinema, que estava começando forte lá no Rio de Janeiro, os artistas que vinham passear pelo Rio de Janeiro, infelizmente hoje não dá, né? Pela situação que está no Rio de Janeiro, né? Mas o Rio de Janeiro era uma grande atração internacional. São Paulo ficava meio fechada aqui, né? Era mais interiorana, digamos assim. Mas estava crescendo, estava ficando rica. E foi por isso que a semana aconteceu aqui. Porque havia patronos, né? Patrocinadores,
gente rica, que patrocinou o aluguel lá do Teatro Municipal e pagou os cachês e tudo mais. Porque Villa-Lobos, Guiomar Novaes eram artistas consagrados e cobravam caro o cachê. Então, vieram, tal, houve essa cobrança. Então, não é só isso, é para entender também, não uma rivalidade, mas duas cidades que estavam disputando, né, essa primazia, porque os cariocas também já faziam o seu modernismo ali, mas não tinham um grupo, digamos, organizado, assim, é uma coisa mais solta, né? Aqui foi uma junção e um programa comum e um episódio, a semana de 22. Depois, muitos separaram, um foi para um lado, foi para o outro, mas aquele episódio ficou marcante, né? Por isso que também é tema de vestibular, se pede que os alunos entendam essa situação. Não é só literária, ela é artística e cultural de modo geral, né? Legal. O interessante desses livros, professor, é que o senhor traz uma linguagem bem acessível, né? Exato. Bem fácil de ser entendido. Todo mundo pode ler, entende esses dois momentos históricos da história brasileira. Sem Isso, dúvida. isso é muito importante porque o senhor estava falando sobre a questão que o jovem ele está deixando de ler, talvez seja porque não tem esse incentivo às vezes, Pode ser, pode né? ser. Porque De- eu nunca ponho a culpa no jovem. Eu nunca ponho a culpa no jovem. Se havia no passado algumas gerações em que havia mais leitura, tá, havia mais leitores, sem dúvida. Mas também não tinha shopping, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha tanta coisa que hoje ocupa o espaço, o tempo. Né? Então, nós temos que entender a situação, não temos que ficar brigando com ele. Porque você tem que sair um pouco da internet. Claro, não é para ficar viciado na internet, mas você também não pode ficar distante da internet. Né? A internet é fundamental. Agora, não pode ficar viciado. Então, será que não há um meio termo nisso? De você mostrar como é que as crianças, por exemplo, você sabe quem são os maiores leitores do Brasil? São as crianças. Crianças de 1 a 10 anos são as que mais leem no Brasil. O que acontece depois? Depois ela vai crescendo, aí vem outras coisas, ela tem a turma dela, ela vai fazer isso, ela vai tendo uma pequena vida social e pronto, ela vai parando, vai diminuindo o tempo. Por isso que hoje, aos 15, 16 anos, você vê jovens que já não leem mais. 16, 17 anos. Por quê? Porque a vida deles é tomada por uma série de compromissos. Também tem isso. Então, é preciso que a sociedade entenda, que os pais entendam. Outra coisa, né, Alfredo? A gente fala do jovem, né? Mas adultos não leem no Brasil. Não leem. Eles não dão exemplo de leitura. O pai, a mãe, muitas vezes obriga ou manda o filho ler, mas ele, pai, mãe, não dão exemplo de leitura. E leitura é exemplo. Leitura é exemplo. Leitura, cultura é exemplo. Se você nunca viu as pessoas com quem você convive lendo, né, discutindo alguma coisa, tal, por que você vai ficar? Você não vai conseguir motivação, né? Ninguém faz isso. Você passa por cima também, né? Ao passo que, se você tem isso, aí que a gente vê a diferença. O aluno tem um bom ambiente em casa, ele pode discutir, ele pode conversar, ele tem estímulo, que vale para um lado e vale para o outro. Por exemplo, um garoto que vê o pai e a mãe o dia inteiro no celular, ele acha que está tudo certo, porque se o pai e a mãe fazem isso o tempo todo, por que não? Né? Vai no restaurante, cada um fica no seu celular, ninguém mais conversa. Né? Então fica lá no celular, no joguinho. Então isso é uma coisa importante. A geração que hoje é pai é a geração, de certa maneira, que está tendo dificuldade para ensinar isso, porque também aprendeu muito pouco. Então o problema da educação, do comportamento, não é alguma coisa que você resolve com uma lei, né? Uma regra. Pronto, que nem agora. Né? Proibir o celular na escola, né? Você viu? Agora proibir o celular na escola. É a solução? Não. É uma boa medida? É uma boa medida, sem dúvida nenhuma. Os alunos se distraíam durante a aula, né? Agora, veja, é só o tempo da aula, só o tempo do colégio que ele fica sem o celular. Depois ele volta para casa e aí ele faz o que ele quer. Quer dizer, é um período do dia que ele não vai usar o celular. Vamos supor, ele estuda de manhã. Então, de manhã ele não vai usar o celular. Mas chegou meio-dia, 1 hora, ele vai para casa. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, se em casa ele agora desforra, né, e tudo que ele não viu o celular de manhã, ele vai ver à tarde e à noite, não adianta nada. Não é isso. Tem que ensinar a usar. Eu acho que não precisava proibir,
ensinar a usar, isso é fundamental. Então, o professor também pode usar o celular, ele pode usar o tablet ali, ele pode usar a lousa digital, né? De modo que ele mostra para os alunos como é importante saber usar a internet, para encontrar informação, para ver um documentário, para ver um filme, para ver uma música, um espetáculo. Ele não pode abrir mão disso, né? Agora, Exatamente. nossa rede pública tem lousa digital? Não. Escolas particulares têm? Muitas têm. Então, professor, pegando um gancho do que o senhor está falando, me faz muito lembrar do tempo da pandemia, porque a É, internet, até antes da pandemia, as redes sociais, era um fórum de fofocas, de intrigas, não tinha conteúdo sim, nenhum, não tinha nada. Então, a gente tinha uma ferramenta potente nas mãos, que é a internet, que são as redes, e que a gente não sabia usar. não. A gente nunca soube usar a internet a nosso favor, porque essas ferramentas a gente tem que ter o equilíbrio e a consciência de usar a nosso favor, sempre. Exatamente. Veio a pandemia e aí, de repente, se descobriu que aquela ferramenta, aquela internet poderia aproximar pessoas, que a gente estava afastado, estava todo mundo em casa, mas eu podia falar com o meu pai, que estava fora, com a minha mãe, com o meu É, avô. A gente começou a usar a internet de um modo mais racional, de um modo mais consciente, fazendo coisas mais saudáveis, digamos assim, claro. Não, né? exatamente. Eu acho que essa questão é importante. Por quê? Porque veja o seguinte: se você tem um carro, você ensina alguém a dirigir o carro. Não dá o carro na mão dele, ele vai fazer o que ele quer. Ele se mata, né? Ou mata alguém. A internet é a mesma coisa. Você tem que ensinar a usar. Porque senão, a internet, eu sempre digo, é que nem um oceano. Você não sabe para onde vai. Por isso, você precisa ter uma bússola. Você precisa ter uma orientação. Essa bússola é a escola. Então, eu acho que devia ter já uma matéria, uma disciplina na escola chamada educação digital, sabe? Em que desde o primeiro ano, segundo ano, o aluno vai aprendendo, vai explorando, junto com o professor, todas as ou algumas das potencialidades da internet e vai aprendendo isso, né? Porque muitos pais, a maioria não conhece, usa 1%, se tanto, de todo o potencial educativo da internet. Você imaginou filmes, música, literatura, cinema, arte, ciências, matemática, química, física, astronomia, está tudo ali na internet. Está tudo ali. Quando é que nós podíamos sonhar que haveria um livro que tem todo o conhecimento humano? Tá, nós temos, está na nossa mão. Entendeu? Então, você imagina as pessoas do passado, se elas soubessem que um dia ia ser inventado tudo que já se pensou, tal, estava na palma da sua mão. E as pessoas gastam o tempo mandando meme, mandando brincadeirinha, tal, tal, tal. Quer dizer, não explora nada disso aí. Isso é uma coisa que devia revolucionar o ensino. Infelizmente, não é só no Brasil, né? Ainda há um pouquíssimo aproveitamento do potencial da internet. Mas, quem sabe, agora, isso me preocupa com aquela questão que você falou aí a respeito do EAD na licenciatura. A maior parte, se não todos os que estão se formando professores, não sabem fazer isso. Isto é, eles não aprenderam a ensinar como se usa bem a internet. Não aprenderam isso. Entende? Então eles vão para a escola apenas como usuário de internet. Mas eles não são apenas usuários. Eles têm que ensinar as novas gerações a usar bem. Mas será que eles sabem? Ele foi preparado para isso? Não. 99% desses alunos não foram preparados para isso e, por isso, não muda a situação. Não muda a situação. Então, apela para uma lei, proibindo aqui, ali e tal, mas vamos formar bons professores que saibam usar a internet bem. Claro que tem escola que tem projetos, mas é a minoria. Então, vamos ensinar para que a gente não precise ir lá para frente, quando ele chegar no ensino médio, quando ele chegar na faculdade, ele saiba que a internet é uma rua de duas mãos. Você tem o bom e tem o mal. Você tem aquilo que ajuda, aquilo que prejudica, né? E que, se sem essa bússola, você não sabe. Por isso que a gente usa até o verbo, né, navegar, né? Você vai navegar pela internet. A internet é um mar. Agora, se você não anda pelo mar, né, é tudo igual. Eu vou para cá, eu vou para lá. Se você não tiver critérios, saber o que você quer,
você fica perdido, né? Exatamente. E outra questão muito importante, professor, que eu sou também apaixonado por história. E esses 2 livros que o senhor traz, da Carta do Pero, Vaz Caminha e depois a da Semana de Arte Moderna, são documentos históricos. Além de Ótimo, livros, além de literatura, são documentos históricos. E o quanto é importante a história na formação das pessoas. sem E o dúvida. quanto as pessoas hoje, elas não se atêm a isso. Eu até brinco, professor, aqui na rádio, às vezes, que essa juventude de hoje, essa nossa geração, eles acham que tudo começou do computador para cá, né. Exatamente. Nós como, por exemplo, eu sou comunicador, eu tenho a preocupação, além de levar informação, eu sou formador também. Eu me É, preocupo lógico, muito com essa questão. lógico. Então, cabe aos comunicadores, aos donos de rádio, de televisão, de mídias, que têm a informação, que detêm a informação, ele também é um formador, Sim. de levar a informação de qualidade, É, sabe. A exatamente. a minha preocupação aqui na Baruch é sempre isso. Então eu me preocupo muito com a questão do conteúdo de qualidade, com a informação de qualidade. E a gente percebe muito isso, porque tudo tem uma raiz, tudo tem um começo. Hoje colocada como se fosse, o surgimento, mas não surgiu. O senhor, através dos livros, já deu vários exemplos que hoje a gente tem, achando que é uma coisa e, na verdade, começou lá do início. É, Então, exatamente. a história é muito importante e valorizar essa história nas escolas, né. A gente sabe que, infelizmente, hoje em dia também está se fazendo, na minha opinião, queria até a sua reflexão, avaliação, estão se fazendo recortes na história. Tudo tem que ser contextualizado, tem que ser entendido. Aí Exato. entra a história e o conhecimento, né, professor? Sem dúvida. Inclusive, uma coisa que é preocupante é que os alunos de ensino médio, eles vão muito mal no vestibular na parte de história. Vão muito mal. Quer dizer, eles falam, eu não consigo decorar. Não, não é questão de decorar, é questão de aprender, né? É questão de aprender. Então, eu acho que hoje a disciplina de história, né, os professores de história, deviam repensar também certos métodos de como fazer o aluno ficar interessado. Isso vale para português, vale para literatura, vale para todas as matérias. No caso de história, é muita coisa, é muita informação. Então você precisa saber o seu aluno, qual é a capacidade dele de entender. Não adianta você querer explicar eventos históricos muito complexos se ele não tem nenhuma informação prévia, se ele não sabe aquilo lá. Então, vamos devagar, né? Vamos devagar, vamos dando os passos devagar. Se você pegar o programa de história do ensino fundamental até o 9º ano, ele é muito grande. Nossa, tem tanta coisa ali que você fala, mas vai chegar no ensino médio, né? Vai lá para o Egito, vai para cá, vai para lá, vai para Roma, e volta, e guerra, revolução. O aluno fica meio perdido nisso aí. Então, será que é necessário tudo isso? Não. É possível fazer uma seleção do conteúdo adequado àquela faixa etária. É melhor ele aprender, ele estudar pouco e aprender, do que tentar pegar muita coisa e não aprender nada. Então, pega aquilo lá. Pega uma apostila de cursinho de história, pega livros de história desse tamanho, né? Então, mesmo eu escrevi livros de literatura que eram grandes no passado, mas era outro tempo. Agora a gente tem que fazer isso, que nem você comentou. Esse livro aqui, da Semana de 22, ele não tem nem 100 páginas, são 90 páginas. Temos que se adequar a fazer um novo formato para incentivar a Exato. E leitura. isso parece, como eu falei, parece uma reportagem de jornal, não tem nenhuma página sem alguma ilustração, uma foto, né? Uma chamada, um título que seja interessante, né? Então, essa linguagem, né, didática, a gente tem que renovar, mas aí é que eu digo para você, na formação, né, na licenciatura, é aí que está a questão. Algumas faculdades conseguem modernizar o curso de licenciatura e formam já jovens professores com mais capacidade, com mais competência mesmo, né? Outros não. Se formam e ficam ali, tem o diploma, né? Mas aí, como há falta de professores, acaba entrando em alguma escola, acaba assumindo algumas aulas. E aí é um problema, né? Então, hoje,
ao contrário do que imagina, nas escolas, os professores mais velhos, né, são aqueles que muitas vezes dão respaldo na escola, são os que sustentam a escola. Porque a gente está chegando, gente muito jovem e meio despreparada. É preciso fazer essa mistura do mais velho com o mais novo. Né? Eu, quando comecei a dar aula, tinha 20 anos, 21 anos. Né? O que eu sabia de aula? Pouco. Eu dava já aula, mas era muito pouco. Eu fui aprendendo. Então, é preciso fazer isso. Fazer com que as gerações se encontrem. E aí você vai passando experiências, né? Mas tem que ter um tempo para isso. E o curso de licenciatura poderia ser esse tempo, entendeu? Para formar esse professor. Porque não adianta a gente cobrar o aluno, né? Ah, porque você não se interessa? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é, por que será que ele não se interessa? É essa a pergunta que a gente tem que fazer, né? Você não pode obrigar o aluno a ter interesse, você tem que despertar o interesse dele. Esse é o desafio, né, Flávio? Esse é o desafio do magistério. Exatamente, professor. Bem, a gente ficaria horas aqui, né, falando, porque Já esse tema é ficamos um tempão riquíssimo, aqui. né, mas quero agradecer muito a presença do senhor aqui na Rádio Baruch e passa os canais de interação, quem quiser saber, por exemplo, esses livros, eles estão à venda, onde que a gente pode adquirir? Isso. Estão vindo, inclusive, em sites, né? Da Hum, Amazon, enfim, esses grandes sites de vendas aí, sites de livrarias também, eles estão à venda, sem dificuldade nenhuma. Pode comprar Mercado Livre, tudo isso, e sites de livrarias, como eu falei, pode encontrar. Né? Não tá. tem problema nenhum. A editora moderna, né? E se por acaso acontecer, depende da pessoa onde ela mora, ou da dificuldade dela comprar, né? Ela só entrar no site da própria editora moderna, que ela tem toda a referência ali. Bem, professor, quero agradecer muito a sua participação aqui na Baruch. Também o senhor é colaborador aqui, trazendo esses boletins informativos sobre a língua portuguesa, curiosidades também da nossa língua. Obrigado e seja sempre bem-vindo aqui na Baruch. Muito obrigado. Aliás, obrigado também. É um prazer estar aqui com a equipe da Baruch, o pessoal que me atende também, com quem eu converso, né? Que é uma gentileza, uma educação muito boa. Então, eu estou à disposição. Qualquer coisa, a gente vai voltar aqui. Um abraço para você, Frânio.